Amo a noite apaixonadamente. Amo-a como quem ama seu país ou a sua amante. Com um amor instintivo, profundo, invencível. Amo-a com todos os meus sentidos. Com os meus olhos que a veem, com o meu olfato que a respira, meus ouvidos que escutam o seu silêncio, com toda a minha carne que as trevas acariciam. As cotovias cantam ao sol, no ar azul, no ar quente, no ar leve das manhãs claras. O mote voa à noite, mancha negra que passa pelo espaço negro e, radiante, inebriado pela negra imensidão, solta seu grito vibrante e sinistro. O dia cansa-me e aborrece-me, é brutal e barulhento. Levanto-me com dificuldade, visto-me com lascão, saio a contragosto e cada passo, cada movimento, cada gesto, cada palavra, cada pensamento me cansa como se eu levantasse um fardo que me esmagasse. Mas, quando o sol se põe, invade-me uma alegria confusa, uma alegria de todo o meu corpo, desperto, anima-me. À medida que crescem as sombras, sinto-me outro, mais moço, mais forte, mais alerta, mais feliz. Olho para a grande sombra suave caindo do céu e se adensando. Ela afoga a cidade. Como uma onda impalpável e impenetrável, ela esconde, apaga, destrói as cores, as formas, abraça as casas, os seres, os monumentos, com seu toque imperceptível. Então sinto vontade de gritar de prazer como as corujas, de correr pelos telhados como os gatos, e um desejo de amar, impetuoso e invencível, arde das minhas veias. Vou, caminho, ora pelos subúrbios ensombreados, ora pelos bosques vizinhos de Paris, onde ouço rondarem as minhas irmãs, as bestas e os meus irmãos, os caçadores clandestinos. O que amamos com violência sempre acaba nos matando. Mas como explicar o que acontece comigo? E mesmo, como explicar que sou capaz de contá-lo? Não sei, já não sei, sei apenas que isso existe pronto. Portanto, ontem. Era ontem. Sim, sem dúvida, mesmo que tenha sido antes, um outro dia, um outro mês. Um outro ano, não sei. Mas deve ser ontem, já que o dia não mais raiou, já que o sol não reapareceu. Desde quando dura a noite? Desde quando? Quem poderá dizer? Quem algum dia saberá. Assim, ontem saí, como faço todas as noites, depois do jantar. Fazia um tempo muito bonito, muito suave, muito quente. Ao descer para os boulevares, olhei acima de minha cabeça o negro rio cheio de estrelas, recortado no céu pelos telhados das casas, que giravam e faziam esse riacho rolante de astros ondular como um rio de verdade. No ar leve, tudo estava claro, desde as planetas até os bicos de gás. Tantas luzes brilhavam lá no alto e na cidade que as trevas pareciam luminosas. As noites luzentes são mais alegres que os dias grandes de sol. No boulevard, os cafés rutilavam. Todos riam, passavam, bebiam. Entrei no teatro, por alguns instantes. Em que teatro? Não sei mais. Lá dentro estava tão claro que me sentia agoniado. E saí com o coração meio obscurecido por aquele choque brutal de luz nos dourados do balcão, pelo cintilar fatídico no enorme lustre de cristal, pela cortina de luzes da ribalta, pela melancolia daquela claridade falsa e crua. Cheguei ao Champs-Élysées, onde os cafés concertos pareciam focos de incêndio no meio das folhagens. As castanheiras roçadas pela luz amarela tinham um aspecto de pintadas. Um aspecto de árvores fosforescentes e os globos de luz elétrica, parecendo luas cintilantes e pálidas, ovos de luas caídos pelo céu. Pérolas monstruosas, vivas, faziam empalidecer sobre sua claridade nacarada, misteriosa e imperial, os fios de gás, do feio gás sujo, e as guirlandas de vidros coloridos. Parei debaixo do Arco do Triunfo para olhar a avenida, a longa e admirável avenida estrelada, indo até Paris entre duas linhas de fogo e os astros lá no alto, os astros desconhecidos jogados ao acaso na imensidão, onde desenham essas figuras estranhas que tanto fazem sonhar, que tanto fazem pensar. Entrei no Bois de Boulogne e fiquei lá muito tempo, muito tempo. Estava tomado por um arrepio singular, uma emoção imprevista e poderosa, uma exaltação de um pensamento que raiava a loucura. Andei muito tempo, muito tempo. Depois voltei. Que horas eram quando tornei a passar sob o Arco do Triunfo? Não sei, a cidade adormecia, e as nuvens, grossas nuvens pretas, espalhavam-se lentamente no céu. Pela primeira vez senti algo estranho, novo.
ia acontecer. Tive a impressão de que fazia frio, de que o ar se adensava, de que a noite, minha noite bem amada, pesava sobre meu coração. Agora a avenida estava deserta. Só 2 policiais passeavam perto da estação dos fiacres. E na rua, apenas iluminada pelos bicos de gás que pareciam moribundos, uma fila de carroças de legumes ia para os rales. Iam devagar, carregadas de cenouras, nabos e repolhos. Os cocheiros dormiam invisíveis. Os cavalos andavam no mesmo passo, seguidos da carroça da frente, sem barulho pela calçada de madeira. Diante de cada luz da calçada, as cenouras iluminavam-se, vermelhas. Os nabos iluminavam-se, brancos. Os repolhos iluminavam-se, verdes. E essas carroças passavam, uma atrás da outra, vermelhas como fogo, brancas como prata, verdes como a esmeralda. Fui atrás delas. Depois virei na rua Royal e voltei para os bulevares. Mas não vi ninguém. Mais nenhum café iluminado. Apenas alguns retardatários que se apressavam. Nunca tinha visto Paris tão morta, tão deserta. Puxei meu relógio. Eram 2 horas. Uma força empurrava-me, uma necessidade de andar, portanto fui à Bastilha. Lá percebi que nunca tinha visto uma noite tão escura, pois nem sequer distinguia o Colonne de Juliette, cujo gênio dourado estava perdido no branco penetrável. Um firmamento de nuvens, cerrado com uma imensidão. Afogara as estrelas e parecia descer sobre a terra para liquidá-la. Retornei. Não havia mais ninguém ao meu redor. Porém, na praça do Château-Léo, um bêbado quase me deu um encontrão. Depois desapareceu. Por algum tempo ouvi o seu passo desigual e sonoro. Eu ia andando. Na altura do Faubourg de Montmartre, passou um fiacre, descendo na direção de Sena. Chamei-o. O cocheiro não respondeu. Perto da rua Drouot, uma mulher zanzava. Ei, cavalheiro, escute. Apertei o passo para evitar sua mão estendida. Depois mais nada. Na frente do Vaudeville, um catador de trapos vasculhava a sargenta. A sua pequena lanterna tremulava bem rente ao chão. Perguntei-lhe, que horas são, meu amigo? E ele respondeu. E eu lá sei, não tenho relógio. Então, de repente, reparei que os lampiões de gás estavam apagados. Sei que nesta época do ano eles são apagados mais cedo, antes do amanhecer, por economia, mas o dia estava tão longe de raiar. Vamos para os rales, pensei. Pelo menos lá encontrarei vida. Pus-me a caminho, mas não enxergava nada nem mesmo para me orientar. Ia andando devagar, como se nada no bosque, contando as ruas para reconhecê-las. Defronte dos Crédits Lyonnais, em Rosno, virei de Gramonte, perdi-me, deambulei. Depois reconheci a bolsa pelas grades de ferro que a cercavam. Toda Paris dormia, com um sono profundo e apavorante, mas ao longe andava um fiacre. Talvez, aquele que tinha passado por mim ainda agora. Tentei alcançá-lo, indo na direção do ruído de suas rodas, pelas ruas solitárias e negras como a morte. Perdi-me de novo. Onde estava? Que loucura apagar as gás tão cedo. Nenhum passante, nenhum retardatário, nenhum vagabundo, nem o miado de um gato apaixonado, nada. Mas onde estavam os policiais? Pensei, vou gritar, eles virão. Gritei. Ninguém respondeu. Chamei mais alto. Minha voz foi-se, sem eco, fraca, abafada, esmagada pela noite, por aquela noite impenetrável. Berrei. Socorro, socorro, socorro. O meu apelo desesperado ficou sem resposta. Que horas eram? Puxei o relógio. Mas não tinha fósforos. Eu escutei o leve tic-tac do pequeno mecanismo com uma alegria desconhecida e estranha. Ele parecia viver. Eu já não estava mais cantando sozinho. Que mistério. Comecei a andar como um cego, tateando os muros com a minha bengala. E a toda hora levantava os olhos para o céu, esperando que enfim o dia raiasse. Mas o espaço estava negro, todo negro, mais profundamente negro que a cidade. Que horas podiam ser? Parecia que eu caminhava havia um tempo infinito, pois as minhas pernas amoleciam debaixo de mim. Meu peito afava, e eu sofria terrivelmente de fome. Resolvi bater no primeiro portão. Puxei o botão de cobre, a campainha retiniu sonora na casa. Retiniu estranhamente, como se esse ruído vibrante estivesse sozinho naquela casa. Esperei. Não responderam. Abriram a porta. Não abriram a porta. Toquei de novo. Esperei mais. Nada. Tive medo. Corri para a residência seguinte e 20 vezes em seguida fiz a campainha ressoar no corredor escuro onde devia dormir o zelador. Mas ele não acordou. E fui mais longe, puxando com toda a minha força as argolas aos botões, batendo com os pés a bengala e as mãos nas portas obstinadamente fechadas. E de repente,
perceber que estava a chegar aos rales. O mercado estava deserto. Sem um ruído, sem um movimento, sem um carro, sem um homem, sem um molho de legumes ou um ramo de flores. As barracas estavam vazias, imóveis, abandonadas, mortas. Invadiu-me um pavor horrível. O que estava a acontecer? Ah, meu Deus, o que estava a acontecer? Fui embora. Mas a hora? Quem me diria a hora? Nos campanários ou nos monumentos nenhum relógio batia. Pensei, vou abrir o vidro do meu relógio e sentir os ponteiros com os dedos. Puxei o meu relógio. Ele já não funcionava, estava parado, mais nada, mais nada. Mais nenhum arrepio da cidade, nenhum clarão, nenhum vestígio de som no ar. Nada, mais nada. Nem mesmo o ruído longínquo do fiacre andando, mais nada. Eu estava no cais. E subia do rio uma brisa glacial. O Sena ainda corria. Quis saber. Encontrei a escada, desci. Eu não ouvia. A torrente encalpelando sobre os arcos da ponte. Mais degraus, depois areia, lama, depois a água. Molhei o braço, ele corria. Frio, 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 quase gelado, quase seco, quase morto. E me senti perfeitamente bem, que nunca mais teria força para subir de novo e que ia morrer ali, eu também, de fome, de cansaço e de frio.